Ora, muito boa tarde, alfenenses. Estamos hoje aqui numa versão mais light de uma conversa sobre a Alfena, da nossa associação, a Alena. E, portanto, hoje o tema em questão é, no fundo, micro-brainstorming sobre o Vale do Tabãos. O que é que aquilo já foi, o que é e o que é que pode vir a ser. E portanto, a Cláudia também junta-se a nós, portanto, o Ricardo e o Arnaldo são fixos, eu ando aqui também meio a deambular e a Cláudia também, portanto, todos membros da associação. E, Ricardo, por onde é que vamos começar então? Assim, a ideia era falarmos um bocadinho sobre toda aquela extensa área de cerca de 5 km quadrados a oriente da nossa freguesia, que foi recuperada pelo trabalho que fizemos em torno dos limites, porque estava inicialmente distribuída por Sobrado e por Valongo, erradamente, e que é uma área que o comum dos alfenenses desconhece, fica lá escondido por trás da nova A41, mas que, a meu ver, a nosso ver, tem muitas potencialidades. É uma zona relativamente plana, bastante extensa. Hoje, infelizmente, sucumbiu à praga dos eucaliptos, mas que se conseguíssemos regressar às espécies tradicionais, muito provavelmente poderíamos ter ali um parque florestal bastante bom, onde os alfenenses poderiam fruir do espaço, ao mesmo tempo que os proprietários também podiam ter alguma rentabilidade económica por exemplo, das madeiras, enfim. Mas eu, se calhar, passaria a palavra ao Arnaldo Mamed, que nasceu e cresceu um pouco por aquela área e conhece-a como as palmas da mão, e está em melhores circunstâncias para nos fazer uma pequena apresentação de toda aquela área do Vale do Tabãos. Ora, boa tarde. O Vale do Tabãos o Tabãos é um dos maiores, talvez o maior afluente, exceto talvez logo a seguir ao afluente da margem direita, ao Ribeiro da Junqueira ou da Canza, é talvez o segundo mais importante afluente do Lessa, na margem esquerda. Ele começa tem as suas nascentes no limite com Sobrado e com Valongo, entre as ribeiros que se juntam no local que chamam o Meixo das Águas. Este termo meixo é um bocado polémico. Há pessoas que dizem que meixo é de mexer, bolir. Eu penso que é de mistura. Quando as águas de três ribeiros, um vindo de Poente, o outro do norte, da zona dos Cinco Caminhos, e o outro de sul, corre de sul para norte, que vem do lado do Alto da Vela, portanto, do limite com o Valongo. Eles juntam-se no tal local chamado vem dos Cinco Caminhos, designa-se por Ribeiro de Valdenavos, é um topónimo muito antigo daquela zona. O que vem do limite com Sobrado, o central, portanto, o que vem das Sentes, é o Rio do Foxo, é o nome que tem na sua fase inicial. E o que corre de sul para norte é o Ribeiro das Lameirinhas. Juntam-se ali na zona do tal Meixo das Águas e depois correm em direção vindo desaguar no Rio Lessa, ali na zona de Pedrouços. Pedrouços é um lugar transversa na margem esquerda, e digamos que ao fundo do Carcajal, portanto, ao fundo do Carcajal, já na margem direita, para situar o lugar onde ele conflui com o Rio Lessa. Estamos ali a falar da zona perto da Coliceira, não é? Carquejal e... Entre a Coliceira e Translessa. Quem entra na moderna,
moderno, tem 20, 30 anos. A Rua de Nossa Senhora do Amparo, ou seja, a Estrada Municipal 606, que liga o Belido, Codiceira, agora chamam de Codiceira, rigorosamente não é Codiceira, é o Belido, que liga a Codiceira a Sobrado, a Senhora do Amparo, a Translécia a Sobrado, é logo a seguir à escola. Tem ali a escola. Exatamente. À direita, do lado direito é o Carquejal, aquilo era um pinhal durante muitos anos. É onde estão a fazer aquela obra inacabada do arruamento, não é? Exatamente, do lado direito. O meu irmão tem o lar, o lar está por trás da casa do meu irmão. Tem aquele Carquejal, não é? E, portanto, lá ao fundo do Carquejal, um pouco para lá do lar, no sentido lá sul nascente. Arnaldo, só aqui a título de curiosidade, uma história. Eu jogava handball no Águas Santas. Aliás, jogava ali com os cunhados da Cláudia. E havia lá um seccionista que é um senhor, que é o Luís Branco, que era de Irmesinde, e quando me vinha trazer a Alfena, ele dizia: tu és da terra da Carqueja. Exatamente. E eu não sabia lá o que era Carqueja, nunca tinha ouvido falar em Carqueja. Só quando ouvi falar ali do Carquejal é que eu associei a Carqueja que o Luís Branco me tinha falado há muitos anos atrás. Pois é, mas lá agora encontrei a Carcaxa. A Carcaxa. Está mal a placa, está com o nome errado. A placa é Carcaxa, não é Carqueja. Eu, quando fui estudar para o Porto, tinha 10 anos, 11, ia a pé para Caveda, para o Piodeiro, da rua para Caveda, não é? E depois no Porto, eu era Alfena, não? Era de Alfena, era o Alfena. Isto como os nossos conterrâneos foram para o Brasil, 200 anos antes, ou 300 também éramos Alfenas. E daí a origem lá da terra. Eu era Alfena e tal. És Alfena, és a terra da Carqueja, pá. Né? Alfena, para os tripeiros, era a terra da Carqueja. E eu não nasci no Carquejal. O Carquejal foi o lugar para onde eu fui morar quando tinha uma dúzia de anos, 12, 13 anos. Porque eu nasci no lugar da rua e depois em partilhas com os meus, chamado Casarão, vocês conhecem e tal. Perfeitamente. E nós morávamos nessas casas que eram dos meus avós, não é? Pois, os meus avós faleceram com partilhas e essas casas ficaram para os meus filhos, para os irmãos dos meus pais. E o meu pai construiu uma casa no Carquejal, que era em termos agrícolas, a nossa casa de lavoura era uma casa grande, uma casa talvez dos maiores de Alfena, mas era muito dispersa. A sede era na rua e os terrenos eram em Translécia e no Louveiro e na Agradazenha e tal, era um bocado disperso. E o meu pai, ainda numa lógica agrícola, não é? Entendeu que era um problema para a atividade residir num lugar onde praticamente não tinha terrenos. Tinha de atravessar a estrada, nesse tempo, a estrada nacional, era o tempo anterior aos tratores, quando não havia, a agricultura não estava muito mecanizada. E o meu pai construiu lá uma casa no Carquejal, porquê? Porque é uma zona, pois porque é o seu irmão, é uma zona que tem, para além de ter pinhal, o tal Carquejal, que era talvez metade da área, tem campos agrícolas na margem do Rio Lessa, uma área bastante razoável, bastante extensa. E depois o resto da casa agrícola dos terrenos também era naquela zona, onde vive a minha irmã, na Senhora do Amparo, para Lessa, depois para a Agradazenha, que são zonas que vocês não conhecem. O Ricardo conhece, o Ricardo é um curioso destas coisas e apropria-se de tudo o que pode. No bom sentido. No bom sentido. E pronto, e eu fui viver para o Carquejal, para construir uma casa. Essa casa não existe, porque o meu irmão, quando tomou conta, morreu a casa. Morreu a casa e construiu no mesmo sítio. A casa onde vivo hoje, não é? Que é a casa que está lá no recuada, né? Quem passa na estrada, sei lá, se olhar para o lado sul, lado direito, que vem em direção a Translécia, não é?
olhar para o lado direito vê essa casa. Então era o Carquejal. Fugimos um bocado por culpa de César ao tema central, que era o Ribeiro de Tavares. E esqueci-me de dizer que a meio, mais ou menos a meio do percurso, há mais dois afluentes que se juntam ao Ribeiro de Tavares, ali pela zona do viaduto da A41, um pouco a montante, que é o Ribeiro de Joseda, que vem dos lados onde está hoje o João Martins, que se portanto, vem desaguar ao Ribeiro de Tavares, dessa zona que é conhecida por Valdeão, é a designação, é Valdeão, e também se junta aí um pequeno ribeiro, um pequeno regato, que nasce em Chaus, que alimenta os regadios também. Eles juntam-se os dois, o Joseda e o Chaus juntam-se muito próximos já da confluência muito próximos, estou a falar de 20 metros, 30 metros, juntam-se antes de confluírem no Ribeiro de Tavares. Para quem conhece, é na zona do terreno que é ocupado pelos escoteiros, é capaz de ser mais fácil localizar. Exato, a localização é o terreno dos escoteiros, é precisamente aí onde esses dois ribeiros, o Joseda e o que são afluentes do Tavares, na margem direita. É uma zona muito extensa, o Val de Tavares. É uma zona muito extensa. Ele tem como limites, na margem esquerda, a encosta do chamado Monte Redondo, ou o Monte da Rua. Depois eu posso explicar porque é que é o Monte da Rua. E como limite na margem direita do vale é o Monte Negro, chamado Monte Negro, ou o Monte Transleça. Estas designações de Monte da Rua e Monte Transleça têm a ver com a fruição em comum desses maninhos, dessas áreas que eram baldios, eram áreas de baldios. Porque na organização agrícola, o Campo Bolsa, que o Ronaldo Ribeiro falava muito, as bolsas, os terrenos de mato, pinhal, mato, férteis, portanto, das baixas, das zonas mais baixas, as chamadas bolsas, essas já pertenciam às casas agrícolas, às anfiteles, não é? Já faziam parte dos empresamentos. Os montes mais da encosta, menos férteis, esses eram os montes maninhos, os montes comuns, e as comunidades dos lugares devem ter chegado a acordo ao longo dos séculos para fruírem cada comunidade no seu monte, que era a área mais próxima desses lugares. Porque se nós recuarmos 50 anos atrás, ou um pouco mais, toda a gente tinha ovelhas, toda a gente tinha cabras, não tinha muita gente, operários, artistas e tal, não eram agricultores de profissão, não tinham gado graúdo, não tinham bois, não tinham vacas, mas tinham ovelhas, tinham cabras, até porque para a sua subsistência. O leite ia lá para as pessoas tributarem à porta de casa, as senhoras. Não é? Portanto, tinham necessidade de lenha para cozinhar e de mato para as camas do gado miúdo também. E, portanto, iam ao monte, era o monte de todos. Não era o monte de todos. Isso acabou, em Valongo, com o decreto do Duque de Lolé de 1869, agosto de 1869, que, por necessidades de tributação, de angariação de receitas dos novos municípios, permitiram que as câmaras dividissem os montes maninhos em tiras e os distribuíssem pelos moradores dos respectivos lugares, contra o pagamento de um foro, de uma renda anual. Pronto, e hoje essas áreas que eram bastante extensas estão reduzidas a minifúndios, pequenos minifúndios florestais, que inviabilizam economicamente a sua exploração, porque não tem escala económica, não é? E há outras razões, até do próprio abandono, não é?
uma das razões da própria Valdouro. Digamos que... Mas, Arnaldo, desculpa interrompê-lo, mas nota-se nessas zonas, e o senhor sabe que caminhamos muito por essas áreas, em que insiste-se e persiste-se na plantação do eucalipto. Pronto. Agora vamos regressar um bocadinho aos anos 60. Eu recordo que no marcelismo, no período do Marcelo Caetano, de 68 a 74, houve umas licenças para quebrar um pouco os monopólios que existiam, quer no cimento, quer na celulose. O Champalimau era dono do cimento, não é? Era dono do cimento, e as novas licenças foram entregues a outras entidades. No caso do cimento foi a Cinorte em Sozelas e a Cisul em Lolé. E no caso das celuloses foi a Cel Norte em Viana e penso que uma outra na Leirosa em Figueira da Foz. A Cel Norte, depois veio 25 de Abril e a celulose foi toda nacionalizada e foi constituída a Portocel. Como as produtoras de eletricidade foram também nacionalizadas, sei lá, a Xenop, a Hidroelétrica do Cabo, do Douro, a Hidroelétrica do Douro, etc. Foi tudo nacionalizado, foi constituída a EDP. No caso da celulose, foi a Portocel. Bem, mas a Cel Norte, antes do 25 de Abril, quando foi construída, no final dos anos 60, penso eu que 68, por aí, 69, 66, por aí. Quando foi construída, começou a ganhar terrenos para plantação de eucaliptos. Começou a angariar, uns arrendados, outros comprados, e uns angariadores aí espalhados por Malfena, por Santice, por várias localidades. E começaram a fazer plantações. Entretanto, algumas pessoas venderam, outras pessoas arrendaram. Claro, o eucalipto não se fica pela plantação ordenada. O eucalipto é uma planta invasora, é uma planta que progride exponencialmente por ação dos incêndios. Os incêndios projetam as sementes a centenas ou até quilómetros. Quando o lume chega às copas e atinge uma determinada intensidade, a copa do eucalipto liberta um gás altamente combustível, dá-se como uma explosão, que projeta as cápsulas e as sementes a centenas ou a milhares de metros, juntamente com as cinzas. Ora, quanto mais películos estiverem nos terrenos, quanto menos mato estiverem nos terrenos, mais facilmente as sementes chegam ao solo. E, portanto, o eucalipto multiplica-se pelos incêndios porque os caules queimados voltam a rebentar, regeneram. E essas sementes foram projetadas, nascem espontaneamente, como se fosse mato. Sim, e você tem uma experiência do seu terreno que tinha plantado folhosas e com os incêndios há 3 anos. Eu sou um pequeno produtor florestal, ainda hoje passei a manhã quase toda de Val de Tavãos com um empreiteiro para fazer as limpezas, porque a mim dá prejuízo. Eu tenho prejuízo com a atividade florestal. Eu tenho tudo plantado, o que já tinha dos meus pais e aquilo que eu comprei terrenos, contíguos, enfim, a construção, o imobiliário, apesar de eu não pertencer ao cartel, ser o outsider, no Yoga Jamão, ganhei algum dinheirito. Ganhei algum dinheirito porque eu sou melhor que eles. Eu sei fazer melhor e mais barato e não tenho tantas despesas ligadas ao relacionamento institucional, etc. E ganhei algum dinheirito e fui comprar um. Se calhar fiz mal, pá, porque hoje se calhar sou um malfeitor que não limpa o mato. Não se fosse crime, o mato crescer, mas enfim. Mas eu plantei tudo, comprei e plantei. E eu tenho eucaliptos nas zonas de encosta, nas zonas pedregosas, tenho áreas de eucaliptos. E nas zonas mais chás, mais planas, mais férteis, eu tenho pinheiros também plantados e carvalhos. E
O Ricardo está a dizer, porque o Ricardo um dia apanhou-me no terreno onde eu tenho carvalho, mas ele apanhou-me lá a arrancar eucaliptos. Ou seja, tinha havido os incêndios uns meses antes, um ano antes, os incêndios 17, não é? E eu em 18 estava a dar para o ar, porque se eu não os arrancasse, um dia destes eu já não tinha carvalhos, não é? Claro que nós percebemos que a economia também é fundamental e as celuloses dão muito emprego, geram exportações, é um setor económico importantíssimo, mas eu penso que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E claro que a legislação tem sido condicionada fortemente pelos interesses das celuloses. Esta gente que nos tem desgovernado nos últimos 40 e tal anos, depois da abrilhada do golpe comunista, 25 de Abril, foi um golpe do Partido Comunista. Sr. Arnaldo, desculpa estar a interrompê-lo, mas diga-me uma coisa, o senhor, até porque é proprietário lá em alguns terrenos dessa área, junto à ribeira de Tabãos, aqui no Vale de Tabãos, acha que, primeiro, coloca-se a questão de saber se o poder local, designadamente a Câmara de Valongo, a Junta de Freguesia, se tem conhecimento da existência desses caminhos, porque às vezes aparecem lá umas placas indicativas, mas são fora do contexto. Dá uma ideia que aquilo foi feito assim um bocado a olho nu. Mas é a perspectiva que eu tenho, porque de facto vemos umas placas, mas depois não têm seguimento, ou foram roubadas, provavelmente, ou tiraram dos sítios. A questão que se coloca é saber se existe efetivamente uma cartografia, ou seja, se temos uma cartografia desses caminhos públicos, que são públicos, quanto se sabe, não é? O que é que se poderia fazer por esses caminhos, até porque junto aos ribeiros, junto às zonas, nessa zona das Mexias, por isso que eu estou a lembrar, é uma zona bastante agradável, onde daria, por exemplo, um bom parque de lazer, se os proprietários também concordassem com a Sim, concordo com certeza, penso eu. Quer dizer, isso é uma das minhas guerras. Olha, se não tivesse uma Rover, um diferente, ou um trator, eu não chegava aos meus terrenos. Portanto, eu tenho de ter um veículo especial para lá chegar. Mas muitas vezes, percorro caminhos que não são públicos. Sei lá, porque são caminhos que os jipes vão fazendo, as motas, etc. Os caminhos públicos são conhecidos. Se chegarem a Translessa e perguntarem a qualquer um dos proprietários como eu, pessoas quais são os caminhos? Esses caminhos já foram caminhos importantes. Por exemplo, antes de haver a 606, as pessoas já iam para Sobrado. Não iam. Sim, mas há caminhos que foram tomados pelas pessoas. Eu estou a referir, por exemplo, a um que ainda há dias o Ricardo falava, e corrija-me, Ricardo, se estiver errada, que é mesmo atrás do Carquejal, há lá um caminho que fica por trás, tem umas videiras por cima. Eu julgo que era antigamente um caminho público. Mesmo não tinha uma boa passagem sobre o rio. Ali no Carquejal. Carquejal, exatamente. Havia até uma ponte sobre o rio, não era? Se não me engano. Uma pontinha, uma passagem. Havia um pequeno pontão, isso deu uma questão. Exatamente. Entre dois magnates lá. Mas agora já ninguém usa isso, acho eu. A Casa dos Tomés e a Casa do Marcos Transvessa, porque aquele acesso no Carquejal era uma servidão. O caminho não tinha continuação, parava no rio, parava antes do rio, parava na última propriedade, que era do Marcos, à margem do rio. Portanto, aquela zona do Carquejal era, digamos, que 90% dos meus pais, dos meus avós, e depois lá perto do rio, lá ao fundo, havia dois proprietários, que eram o Tomé, a casa do Tomé, que era o campo, e o Marcos, que era o moinho, que era o moinho do Marcos. Ainda existe esse moinho. E, portanto, era uma servidão. Depois, isso coincidiu um bocadinho com o 25 de Abril, com o Somarílio, começaram para construir clandestinamente lá nesses terrenos, ao fundo, e a servidão passou a ser
Porque aquele caminho, a servidão que passava no Carcajal, passava pelo meio da nossa propriedade, pelo meio do nosso terreno. Depois, mais tarde, o meu irmão passou a construir casas do lado direito. Quem vem em direção ao rio, né? O meu irmão construiu lá umas moradias do lado direito e vendeu-as. Percebe? Enfim, portanto, mas o terreno, esse caminho atravessava, era uma servidão. Claro que depois essa servidão, com a construção clandestina, autorizada pelo Barilho e tal, né, no tempo em que, logo após o 25 de Abril, ele foi presidente da Junta e vereador e tal, e pronto, autorizou essas coisas. Nós ainda litigámos um bocadinho, ainda tentámos chamar a atenção que aquilo que... Mas construir lá. Agora, esse pontilhãozito despertou a questão porquê? Porque esse pontilhão é sobre a levada do Moinho dos Eusébios. Não é sobre o Rio Lessa, não. Ele corre paralelo ao Rio Lessa, numa extensão de 600 metros, mas é a levada, é o canal que leva a água do açude de Translessa até à rua Moinho dos Eusébios. É? E ali no Carquejal, na tal servidão não havia ponte. Quer dizer, os carros de bois, as carroças que iam para os campos, tinham de atravessar, não é? E o Marques, que tinha lá o campo, e o moinho, o Marques Translessa. O Marques a casa de Marques, é uma casa grande Translessa, é uma casa grande de lavoura, mas é FEAC, onde esteve a FEAC, ali em frente ao sul de Translessa, a Casa do Amparo. Estão a ver onde é? Portanto, quando se chegar a Casa do Amparo, são aqueles terrenos do lado direito, ou as casas do lado direito. Sim. O Marques, como tinha lá necessidade de trânsito, não é? Transitar muitas vezes, em terreno do Tomé, e no canal que já era de Tomé, né? O Tomé comprou aos descendentes dos Eusébios numa questão que é também interessante e que nós, se calhar, ainda vamos também investigar, porque houve um desvio do Rio Lessa. Um dos agricultores, dos lavradores, desviou o rio, tirou a água do rio para ultrapassar, para fazer uma espécie de bypass ao sul dos Eusébios. E como o rio, a levada era de Tomé, e estava em terreno, por acaso, ali naquela situação também do Tomé, o Tomé impediu o Marques de fazer um pontilhãozito, não é? Sobre a levada. Sobre a levada, não é? E andaram no tribunal a gastar dinheiro os dois e tal, desnecessariamente. Aquelas guerras de peitudos, não é? Quem é mais forte. Mas, Sr. Arnaldo, peço desculpa, voltando um bocadinho atrás, relativamente ainda à questão da Ribeira de Tabãos e aos caminhos que também ladeiam, o senhor, conhecendo os proprietários, que conhece, que cada terra conhece toda a gente, acha que era possível, eu não sei se existe ou não, um cadastro desses caminhos, ou se era possível fazê-lo, e pronto, tentando com todos os proprietários, ou com a maior parte deles, os que estivessem naturalmente interessados, arranjar uma solução para que aquilo estivesse mais definido, mais limpo, sobretudo isso, mais fiscalizado, porque é uma coisa que eu acho que nós vemos ao longo do percurso dos caminhos, sobretudo nas entradas, digamos assim, deles, é uma questão que recorrente que temos vindo a... É que existe lixo de construção civil. Há dias ali, depois de passarmos eu e o Ricardo, já não recordo quem mais ia connosco, o meu marido e a minha filha, íamos entrar e vimos caixotes literalmente embalados. Pareciam que tinham sido ali depositados propositadamente para que a Câmara ou alguém responsável, não sei, os viessem recolher já assim. Quer dizer, e ao longo do percurso desses caminhos vemos sistematicamente materiais de construção civil ali depositados. No fundo, eu acho que se conseguisse aqui um acordo entre os proprietários, envolvendo também a autarquia, tentar que houvesse maior organização, maior fiscalização, que é uma coisa que também penso que não existe, porque não se vê, ao fim de semana, sobretudo quando caminhamos por lá, não se vê ninguém, a não ser ninguém policial que lá está, ou por parte da Câmara, de termos de ambiente,
a fiscalizar nada, ou seja, anda-se de carro, de jeep e de motos da forma que se entende, desorganizadamente, a meu ver. Não quer dizer que não tenham o direito de andar, claro que têm, então andamos a pé. Agora, acho que poderíamos, de facto, organizar um bocadinho isto melhor, mas isto sou eu a pensar. Uma coisa que é preocupante é, de facto, o lixo que pelos caminhos, aliás, todos, vamos vendo. Não sei se isto seria possível ou não. Ora bom, em relação aos proprietários, grande parte daquela área está arrendada à Portocelo. Eu esqueço a Portocelo, penso que as outras empresas de celulose que não têm lá nada. Grande parte está arrendada, ou uma grande parte que foi vendida há meio de anos, que era da Casa de Rocha, foi vendida ao Pinto Pereira e ao dele. Essa venda deu assim um bocado polémica, porque a pessoa que fez a venda não estaria autorizada a fazê-lo. Tinha apenas uma procuração para gerir as exposições da árvore dessa família, que é uma senhora, ela morreu há 3 ou 4 anos. Morava ali nas paredes em São Pedro Sinistro. E a Dona Rosa Maria Alves da Rocha era amiga da família e visita a casa dela e tal. Isso foi vendido e ela ficou muito zangada e tal, mas a venda estava consumada. E o Pinto Pereira e o grupo deles já tentaram lá meter um projeto para o aterro de resíduos não perigosos. É conhecido que eu tive conhecimento disso e fui à Câmara consultar, e o Camilo, conhecido projetista, incluiu terrenos meus no perímetro, quer dizer, eles não conhecem. O Pinto Pereira não sabe o que comprou, não conhece, e o Camilo também não sabe. E então, no perímetro que foi apresentado, estavam lá alguns, nem estavam sequer os terrenos todos que eles compraram, mas estavam também muitos que não eram deles. E eu apresentei uma reclamação na Câmara a dizer que tinha lá, havia falsas declarações na apresentação do requerimento, no perímetro incluía propriedades que não eram próprias e que solicitava que eles intimassem o projetista ou o requerente a corrigir o requerimento e a avisar para que os proprietários fossem avisados da intenção, não é? Porque a delimitação, eles não podiam construir o que quer que fosse um terreno que não lhes pertencia. Eles não me responderam, a Câmara não responde, não dá resposta aos requerimentos. Depois tive uma conversa com o arquiteto Miguel e ele, isso não foi para a frente e tal, foi aprovado e tal. Eu penso que era uma réplica do que foi feito do outro lado da encosta, do lado de Sobrado. Os não perigosos acabam por ser perigosos e a Europa tem de ser um bocadinho mais do que o lixo dos outros. E da mendicidade, e da nossa mendicidade, e das bancas rotas, mas é o que temos. Isso é perigoso, esse tipo de empreendimentos, é perigoso para lá. Né? Eles chegaram a fazer lá umas sondagens, não sei com que intenção, se foram sondagens geológicas ou hidrológicas, não sei se foi para saber da captação de águas ou se foi para estudar o solo, não sei. Sei que há lá dois locais onde eles fizeram esse tipo de sondagem. Isso é uma ameaça muito perigosa sobre aquela zona. É uma ameaça muito perigosa sobre aquela zona. E é por isso que eu tenho lá os terrenos que eu lá tenho, dão prejuízo. É uma questão de família, é uma questão mas eles dão prejuízo, não têm potencial de construção, nem industrial, nem habitacional. Portanto, são terrenos ou da reserva ecológica pura ou florestais.
Portanto, agora, em relação aos caminhos, eu tenho insistido com o engenheiro Gonçalves, da Proteção Civil da Câmara de Valongo, às vezes em conversas, até por causa dos licenciamentos das plantações que eu tive, né, que eu fiz. Dizer, olha, como é que vocês querem fazer prevenção ou combate, se não há acesso? Se ninguém lá consegue chegar. Como é que vocês querem fazer? Eu não entendo, digam lá como é. Eu gostava de perceber. Eu vejo tanta conversa, tanta treta, tanto investimento, não é? Mas há lá este exercício onde arde ciclicamente, não é? E a gente não consegue lá chegar. Dificilmente lá chega. Como é que os meios lá? Eles podiam mandar uma bulldozer, podiam mandar uma máquina para eu explicar onde eram os caminhos públicos e tal. E eu, com facilidade total, eles falharam. Depois, mais tarde, uma semana depois, mandaram esse mesmo bulldozer, meio-dia. Não fez nada, claro. Fez um bocadinho no Fojo, na Portela de Fojo, e foram embora, e ficou tudo por fazer. Mais recentemente, telefonaram da Câmara de Valongo, havia lá um tipo que era doutor, ele tratava-se por doutor, e outro que eu penso que era ligado à aviação, ou seria funcionário, não sei. E eles queriam marcar itinerários, não sei se pedestres, Ciclovias. Ciclovias. E chegaram a marcar. Então, eles tinham lá os caminhos mais ou menos traçados, parte em caminhos públicos, mas uma grande parte em caminhos privados. Caminhos privados, os tais caminhos que as motas fazem. E os jipes fazem, porque o caminho público está dentro transitável, as pessoas desviam para os terrenos privados. E às vezes andam centenas e centenas de metros em terrenos privados. E aquilo vai se tornando um caminho. Então eu ofereci o meu jipe. E andei com eles. E disse-lhes, olha, aqui é privado, é de fulano. Aqui é privado, é de fulano. Aqui é público. Ali, eu fui, expliquei-lhes, e depois disse-lhes, eu lamento o paisano como eu, que não tem obrigações nenhumas destas coisas, para andar a ensinar o beabá responsáveis, ou eleitos ou não, funcionários. Isso é a melhor questão. Quer dizer, os profissionais, eu não sei, eu acho que quem se candidata a gerir o território tem de conhecer o território. E tem de fazer por isso. Não é? Pronto, eles lá andaram e tal. E depois penso que marcaram. E eu dei-lhes a indicação. E eu penso que eles não avisaram os proprietários. Porque numa determinada parte, no Monte Redondo, lá em cima, onde depositam lixo, no Monte Redondo, aquele caminho que segue da metalização do Ricardo Pérez Freire. E da minha cicloeira que eu tenho lá mais à frente. É onde confluem dois caminhos, um que vai da metalização e o outro que vem da escola secundária, mais ou menos. Da Silveirinha, sim. Da Silveirinha. Coincidem lá e eles vão de um lado ou do outro, vão lá largar os meios. Sim, ali está cheio de lixo. Precisamente no topo desse meu terreno, que está plantado sim, também. Sim. E continua com lixo. E continua com lixo. E eu disse, pronto, aqui neste caminho, eles aproveitavam o gasoduto atravessou esse meu terreno, disse, aqui nesta zona, este terreno pertence. E eles disseram que iam avisar os proprietários, pedir autorização e tal. Penso que não podiam. Depois lá seguimos, entramos em Sobrado, que o caminho entrava. Eu andei 100 metros em Sobrado e disse, desculpa lá, mas eu aqui não conheço, não percebo nada disto, e viemos para trás. Mas, precisamente em Chaus, onde nasce o tal Ribeiro de Chaus, que vem desaguar ao Tabaus, no tal Valmião, na tal zona dos escoteiros, eu fiz lá a plantação, nessa zona plantei carvalhos, pequenas centros de água e tal. E um artista, não sei quem foi, aconteceram-me lá duas calamidades. A primeira foi um clube de caçadores que foi lá soltar coelhos e comeram os carvalhos. Os carvalhos estavam arrebentadinhos em maio e tal, comeram os carvalhos. Eu até pensei que andava lá alguém com uma tesoura de poda, mas a engenheira florestal que foi lá ver e
empresa que fez a plantação, disseram, não, pá, isto é dentro do coelho bravo. Parece um golpe de tesoura, mas eles traçam o caule está meio centímetro de diâmetro, passa o Carvalho ainda com 1 metro de altura, não, pequeninos. E houve outra, junto lá um caminho, arrancaram para aí uns 60 ou 70. Arrancaram e partiram-nos e deixaram-nos lá. Eu peguei neles e fui, e meia dúzia, e fui-me queixar à Xavier, da Alfena. Arrancaram os carvalhos e tal, plantados e tal. Aquilo é pequena inveja, pá, pequena, aquela treta. E ficou lá queixa e tal, e o tipo da GNR diz-me assim, pois, aquela plantação, que havia lá um caminho e tal. Havia um caminho que atravessava o terreno. Eu disse, pois havia, mas não era caminho, aquilo nunca foi caminho, aquilo só é caminho porque o caminho público que está ao lado está intransitável. Portanto, eu fiz a plantação, mas o caminho acabou. Claro que eu fiz uma vala num topo e no outro do terreno e vedei aquilo para tentar acabar com o caminho. Mas o GNR, lá pelo Google, qualquer coisa, achou que a plantação que acabou com o caminho. Acabou com o caminho. Portanto, porque já era um dado adquirido, provavelmente. Certo? Agora, é evidente, talvez sabe disso, os proprietários às vezes são difíceis de encontrar. Muitas vezes já não é uma pessoa que responde, já são herdeiros. E alguns deles nem sabem onde é que se ficam os terrenos, já? E o que têm? Alguns deles nem conhecem. Nem sabem o que têm. Não sabem o que têm, principalmente nessas leiras, sabe? Principalmente nessa. E depois há uns aproveitamentos, há assim uns espertos que se julgam os donos dos terrenos. Aquilo está abandonado e tal. Eu faço por. Ainda hoje a minha mulher, a propósito de eu ter lá ido levar o empreiteiro para me dar o orçamento para a limpeza dos terrenos, a minha mulher disse: pá, tens de passar por lá de vez em quando e tal. O problema é que eu não posso ir sozinho. Porque aquelas zonas não se deve ir sozinho. Eu sou muito jipe e me meto num buraco. Para chegar a algum local, de um lado para o outro, eu tenho que atravessar zonas relativamente perigosas. Entende? Só possíveis de serem transpostas com o jipe, o trator, o veículo todo terreno, e às vezes nem isso. Portanto, é perigoso andar por lá sozinho. Agora, eu acho que era possível unir esses interesses e tentar conseguir escala económica para permitir a arborização, porque não era nada demais, quer dizer, aquilo que se gasta em prevenção e em combate a incêndios, quer dizer, o que se gasta na indústria dos incêndios, o que nós pagamos, os nossos impostos, o dinheiro não cai do céu, o dinheiro que nós pagamos, aquilo que nós pagamos para os bombeiros, para a chamada proteção civil, eu não sei se é proteção civil, às vezes faz-me lembrar, aqui o César, desculpa à parte, mas eu quando era puto, nos elétricos tinha ainda uma publicidade sobre a Segunda Guerra Mundial, aquela publicidade, carros elétricos, e defesa civil do território e tal. Aquilo era uma atribuição da Legião Portuguesa. Eu, quando ouço falar de proteção civil, lembro-me da defesa civil do território, da Legião Portuguesa. E é uma espécie de Legião Portuguesa que a atual presidência do Conselho da situação. Era não ter situação do Conselho. Muito bem. Ricardo, Mas a tua ideia? No fundo, a ideia era tentarmos reunir quer proprietários, quer e com o município se calhar a comandar isso, é quem tem digamos assim, entre aspas, legitimidade, tentar fazer uma estrutura que potenciasse a tal rearborização que o Arnaldo Mamed estava a falar, porque
Nas partes mais baixas, realmente é um crime estarmos a plantar eucaliptos, não é? Porque o eucalipto é uma planta que se calhar dá rentabilidade nas partes, nos terrenos mais íngremes, mas nas partes mais planas, apostar nas folhosas, nos carvalhos, nas áreas autóctones, não é? Sim, nas espécies autóctones, dava muito mais valor à área. E por um lado, os proprietários tinham os seus terrenos plantados e com possibilidade de ter algum aproveitamento económico dos terrenos. Por outro lado, a população em geral tinha vantagem de fruir livremente, entre aspas, de um espaço florestal para caminhadas, para passeios de bicicleta, não sei o número de situações. É óbvio que o primeiro passo, a meu ver, seria a recuperação dos caminhos. E dos caminhos públicos, não os tais caminhos que normalmente falava de caminhos de emergência quase. Ricardo, o teu microfone está aí a rotar na tua camisola e está a fazer muito ruído. Porque esses caminhos de emergência que por vezes as pessoas criam para contornar caminhos públicos que não estão transitáveis, isso não é bem-vindo. Agora, o município recuperar os caminhos públicos que são públicos. Nas zonas de atravessamento dos ribeiros, criar uma forma do ribeiro atravessar o caminho sem criar grandes alagamentos. Seria uma boa forma inicial de avançarmos com um projeto desse género e depois chamar os proprietários para um projeto desse tipo, não é? Porque para participarem também. Desculpe só estar a interromper. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz as plantações praticamente em simultâneo. Em 2 anos plantei tudo. E tem piada que ontem veio um alfonense que se dedica a essa atividade da limpeza de terrenos, entre outras atividades, mas dedica-se a isso, trabalha muito para a Câmara de Valongo, para a Câmara da Maia, faz a limpeza dos terrenos do Herói, do Cruz e tal. E ontem veio para fazer consultas das empreiteiros. E ontem foi com esse Alfena, hoje foi com o tipo daqui dos Laços Santíssimos. E eu tenho eucaliptos, tenho pinheiros e tenho carvalhos. Os eucaliptos eu já os posso vender. Para celulose já os devia ter vendido. Eles já atingiram o porte mais ou menos ideal. Nos 8 anos, 7, 8 anos, 9 anos, em que já tenho o diâmetro adequado para a celulose. E a minha mulher está sempre a dizer, pá, vende, senão perde tudo e tal. Mas eu queria que eles continuassem para a madeira, para dar madeira, porque acho que é mais importante. Eu sou agora uma parte, sou defensor da madeira que cá se produz para fazer casas. As casas que eu tenho feito ultimamente são em eucalipto. E é uma madeira muito bonita, pá, as casas saem muito bonitas. As carpintarias, as portas, os soalhos, enfim, os armários. E o que é que acontece? Nos carvalhos, eu nem daqui a 30 ou 40 anos, eu vou tirar rendimento desse investimento. Enquanto nos eucaliptos, eu 7 em 7 anos, eu posso vender e realizar algum dinheiro. Nos carvalhos, ou nos castanheiros, nos freixos, são as folhosas, não é? Autóctonos. Eu não realizo absolutamente nada, quer dizer, e as pessoas, os governos, etc. E essas verbas que se despendem de uma forma absurda nos incêndios, quer na plantação que é destruída, quer no combate, quer na prevenção, quer nos desastres que acontecem, nas mortes. Esse dinheiro podia ser investido na florestação autóctone, praticamente não arde, e é muito mais fácil de ser defendida e protegida.
E ela própria protege também outras Claro. aspectos. Agora, é evidente que o indivíduo que não tem dinheiro, vai fazer um investimento, um indivíduo com 50 anos ou com 60, como eu não, com 70 e qualquer coisa. Eu tinha 68 anos, mais ou menos, ou 67, quando fiz esses investimentos. Eu não estou a pensar em buscar dinheiro. Eu só enterrei lá dinheiro, até nos eucaliptos. Por isso é que... Tem de haver muito de esclarecimento, muito de informação, Claro. mas muito de ajuda útil, porque esta é uma ajuda útil. Esta tem utilidade, não é? Agora, poder um indivíduo, porque uma plantação custa mais de 1.000 euros por hectare, custa mais de 1.000 euros por hectare, e as pessoas não estão. Eu até hoje não sei o preço, mas e a própria limpeza, se for feita de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, também custa 1.000 euros por hectare. Portanto, há uma despesa acrescida, não é? Que as pessoas não têm essa por elas próprias, não têm essa possibilidade. Também não têm técnica, não têm conhecimento técnico. Eu, por exemplo, tenho o apoio lá da Portugália, da Associação Florestal, eu sou sócio e tal, e quando preciso de alguma informação ou alguma coisa, ligo às engenheiras e tal, elas vêm ou dão uma informação. Mas o comum das pessoas, o proprietário, não tem essa informação sequer, nem está disponível para pagar cotas, né, à Portugália, não é? Portanto, há muito trabalho a fazer e eu penso que há um divórcio completo. As entidades a quem compete cuidar dessas coisas e planear, organizar, acho que estão completamente a leste do que interessa, do fundamental, do foco. Não tem, o foco a atividade está completamente desfocada. Acho eu. Não fazem este tipo de análise, este tipo de avaliação. Não sei. Eu não estou a ver os particulares a fazerem este tipo de investimento. Claro que se cederem os terrenos à Portocelo, é para a plantação de eucaliptos, claro. É a Portocelo, ao Célio, ao Tri, tal. Mas por isso é que eu falava há bocadinho que isto só poderia avançar com o município a dar força a um projeto dele. Porque eu sou um mecenas, devia ser condecorado, aliás, quando vejo os Zenalbabas e os Salgados condecorados, eu dá-me logo uma espécie de... Urticária. Mas eu forneço oxigênio de borla, sequestro de carbono de borla, ninguém paga por isso, não é? E gasto dinheiro, não é? Há questão do dinheiro. E eu não tiro rendibilidade económica do investimento fiz. Bem, eu tenho um pinhal plantado, que os pinheiros têm neste momento volta de 3 metros de altura. Claro, os eucaliptos já têm 15 metros. Já podiam ser vendidos. Mas os pinheiros, os que estão melhorzinhos, têm muito 3 metros. Estão rodeados por baixo. Mas hoje já estamos... Eu tenho que limpar aquilo e tenho de desramar os ramos inferiores, não é? E vou gastar mais dinheiro. É sempre a gastar. E não há apoios. Os grandes apoios para a floresta vão parar ao cartel da celulose, ao lobby da celulose. E estes governos, depois da abrilhada, são muito permeáveis a esses interesses. E a própria escola que forma as pessoas, ou formata, pessoas a pensar no interesse deles. Aliás, são eles que financiam as escolas também, as universidades, e, portanto, modelam o formatado, ou o formato, como queiram, aos seus interesses. Não há iniciativa privada, não há uma iniciativa de apoio à comunidade e a pensar na comunidade, no país, ao fim e ao cabo na pátria, na nossa nação. Não há esse sentido. Não há ali os conceitos de mordomia, de mordomos, de serventes,
que pronto, é o que temos, pá, é o que temos. Mas isto tem que passar por uma forma de pensar o território de uma forma completamente diferente da atual. E concertada, senão não vamos a lado nenhum, não é? Eu que há uns anos estive na Finlândia e na Suécia e tal. Ficamos... Volta por lá e tal. Eles também são ricos em celulose. São grandes produtores de celulose. Aliás, os finlandeses e os suecos são donos aqui da selva, ou eram. Bem, normalmente, mas estamos a ficar fora do nosso tempo. Este também foi uma pequena abordagem a este tema. É evidente que voltaremos a ele no futuro. Já o abordámos num artigo da Boarding Wind em 2012 ou 2013. Não é um assunto que surgiu agora, já temos vindo a abordar isso e é um assunto que continuaremos a abordar. E estamos a falar do Ribeiro Tabãos, mas não é a única área florestal que deveria ser protegida em Alfena. Também a encosta de São Miguel do Anjo e Sainhas, que é o extremo norte da freguesia, também é uma zona florestal que poderia ser aproveitada, mas hoje já estamos relativamente adiantados na hora e resta-nos despedir, agradecer aos meus companheiros de painel, a quem nos esteve a assistir a esta nossa conversa e na próxima semana estaremos de volta com mais outra conversa sobre Alfena. Muito boa tarde. Obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada, boa semana para todos.